TC News. Seu resultado é nossa marca. Para toda essa galera, para um TC de audiência, eu anuncio aqui que é uma alegria, um prazer e uma honra conversar a partir deste momento com a economista e advogada Helena Landau. Helena, obrigado pelo aceite ao convite, pelo espaço na agenda. É um prazer te receber aqui na TC News. Seja muito bem-vinda. Obrigado, Vinícius. Boa tarde, Duda também. E é um prazer estar aqui com vocês, batendo papo. Vai ser muito legal, né? A gente estava numa expectativa grande para essa conversa, até por isso, às segundas-feiras, 1h30 da tarde, é o quadro Energia em Ação, e hoje a gente tem a honra aqui da sua participação. O Luciano Costa não ia ficar de fora, ele está aqui, ele vai nos ajudar nessa conversa. Ô Luciano, seja muito bem-vindo, boa tarde para você. Boa tarde, Vini, boa tarde, Duda, boa tarde, Helena. Super obrigado aí pela participação. E é isso, Helena é muito envolvida aí no setor de energia, no setor elétrico, então vamos ter assunto aqui para falar com ela disso também. Luciana, então já te passo a palavra. Fica à vontade para fazer sua primeira pergunta. Por gentileza, Helena, acho que você ia cumprimentar o Luciano, é isso? Eu ia, porque o Luciano é um especialista, a gente, como se diz, é mutual no Twitter, e eu aprendo muito com as análises dele. Boa tarde, Luciano. Opa, boa tarde, Helena. Legal, é isso aí. A gente se segue e às vezes troca uns comentários lá no Twitter. E bom, Helena, você trabalhou na Eletrobras, né? E além disso, tem uma formação como advogada, também atuou com privatizações no BNDES, então não tem como não te perguntar sobre o tema da privatização da Eletrobras, né? Inclusive porque o presidente Lula vira e mexe e volta com esse assunto à tona, o governo está questionando lá no STF a regra da privatização. Então eu queria te perguntar sobre esse processo, se você avalia que o governo tem alguma razão, alguma chance de ganhar ali essa disputa no STF, quais que seriam as repercussões disso, e até uma pergunta em termos de modelo, se não ficou uma certa porta aí para uma restatização da Eletrobras, não tem uma questão de o modelo deixou uma porta aberta, o modelo foi mal feito, será que poderia ter sido melhor? Bom, eu vou começar pelo final, Luciano, porque até o sindicato da Eletrobras usava meu nome dizendo que eu era contra a privatização da Eletrobras. Quer dizer, eu nunca fui contra a privatização da Eletrobras, mas eu tinha restrições ao modelo, tá? Porque eu achava que o modelo, em primeiro lugar, você definiu o modelo antes de avaliação, antes dos estudos. Então, você entrega ao Congresso Nacional um modelo que não foi debatido, que podia gerar na sociedade uma discussão, por que esse modelo, por que 10%, por que o preço das ações, coisa que nunca tinha sido feita na privatização antes. E ao entregar para o Congresso Nacional, você ratifica essa tendência do Congresso Nacional entrar nas funções do executivo e nas funções do regulatório, que é definir planejamento e modelagem, etc., que aconteceu no famoso artigo 1º da Eletrobras, né, que foi definitivamente a destruição de uma governança do setor. Do ponto de vista de insegurança jurídica no Brasil, por mais interessante que seja processos de capitalização, toda vez que você mantém uma participação do Estado, principalmente quando você tem pela frente a possibilidade de um governo intervencionista ganhar, como foi o Lula, você cria uma desvalorização dos papéis. Há sempre o temor, o que vai acontecer com esse parceiro estatal. E há o temor do que aconteceu com a Vale durante o governo PT, que foi uma compra de ações pelo BNDES, que só foi desfeito depois pelo Montezano. Então, assim, independente do modelo ideal ou não ideal, todo modelo tem que ser comparado com as condições jurídicas e institucionais do país. Então, eu preferiria que a Eletrobras tivesse sido vendido controle, tá? Para que não tivesse mais discussão dessa retomada, que mesmo no caso da Vale conseguiu, através de fundos de pensão e tal, uma influência maior do Estado. Havia um temor naquela época que você não podia vender controle para que não tivesse o comando de uma única empresa num setor, mas é um setor de geração, que é um setor de competição. Então, dito isso, vamos voltar ao início da sua pergunta. Uma coisa, o fato de ter razão não tem nada a ver se o governo vai ganhar ou não no STF. O governo não tem razão.
Nenhuma. Não deveria nem ter ido para o STF. Não há nenhum vício constitucional nisso. Eles inventaram uma discussão de proporcionalidade, porque 43% dava só um assento, coisa normal em outras capitalizações. Então, você vai ter que desfazer. Se o STF decidir que isso é inconstitucional, você vai desfazer outras capitalizações que tem no Brasil, de outras empresas privadas, por exemplo. Então, essa é a primeira questão da insegurança jurídica. O governo não tem razão, né? Ou é um ato jurídico perfeito, lei aprovada pelo Congresso Nacional, passou na Assembleia, mudança de estatuto. Mas há sempre essa ameaça que ficou na cabeça da Eletrobras. O STF decidiu não decidir, né? Entregar para uma suposta arbitragem que acaba não tendo fim, e está em negociação com a Eletrobras. Aí a discussão é a seguinte: o que é? Do ponto de vista assim, absoluto, a Eletrobras entregar mais assentos só para agradar o governo não é bom. Não é bom. Mas, dado o contexto institucional, político no Brasil, talvez seja a única saída que a Eletrobras tem para encerrar uma disputa que não deveria nem ter começado. E, sim, isso é um sinal para futuras privatizações e capitalizações. Desvaloriza o ativo do Estado e você corre o risco de desfazer depois. Então, eu assim, para pensar em modelo, você não pode pensar em modelo ideal fora das circunstâncias institucionais de um país. Legal, Helena. Você até comentou aí sobre a Vale. Minha próxima pergunta toca justamente nessa companhia. Ela também tem sido alvo de pressões aí do governo federal. A gente tem notícias de que o presidente Lula queria interferir no processo de sucessão de CEO. O ministro Alexandre Silveira teria se envolvido, até ligado para pessoas da Vale. Então, eu ia te perguntar, mesmo a Vale já sendo privatizada há tanto tempo, né? Como que você vê essa tentativa do governo de influenciar ali o processo e o quão blindada a Vale está disso? Mesmo a empresa sendo privada hoje, o governo pode conseguir alguma coisa? Porque a gente sabe também que é uma empresa que atua em concessões, então meio que depende do governo para tudo, né? A gente acaba vendo o governo, digamos, com um poder de barganha forte ali, sem contar a participação na empresa por meio da Previ, né? Não, o caso da Vale assim, é mais escandaloso ainda, porque a privatização é antiga, está consolidada, é uma empresa pujante, está negociando as questões jurídicas, ela tem uma postura, sempre foi uma empresa de ponta no Brasil, melhorou muito depois da privatização. Tem esse mito de que a privatização foi vendida barato demais. Se fosse barato demais, teria tido um ágio extraordinário. As pessoas esquecem de comparar preços de empresas com seus similares internacionais, de avaliar o ciclo de commodities que veio depois e avaliar o quanto o governo brasileiro ganhou em dividendos e impostos depois que a Vale começa a dar um lucro compatível com a sua capacidade. Porque o fato de uma estatal dar lucro não é mais do que obrigação. O problema é se deu lucro proporcional à capacidade de gerar aquele lucro, né? Então, assim, a Vale demonstrou tudo isso. Teve aquele retrocesso quando o BNDES volta e consertado aí pelo Montesano no BNDES. O governo tem todo o direito de fazer o que quiser. O Lula pode tentar intervir, o Lula pode falar mal do Banco Central, ele faz o que ele quiser, ele é presidente da República. Agora, tem consequências. Assim como o ataque dele ao Banco Central faz o real se desvalorizar mais que as outras moedas, adia uma possibilidade de redução de juros, a intervenção nele da Vale tem efeitos que vão muito além da Vale. Além da Vale, tem um efeito sobre insegurança jurídica no Brasil, entendeu? Sobre o mercado de capitais. E depende muito da postura dos sócios privados. Quando ele indica uma pessoa feita o Guido Mantega, é tão fora de propósito, que não emplaca. Mas se ele indicar alguém mais ou menos, como é que faz reagir o setor privado, os conselheiros privados, né? Então, você tem essa questão importante, que um governo onde o poder
do Estado é tão grande, o setor privado ele fica talvez mais amedrontado de enfrentar o governo em áreas de concessão. Mas eu não acredito que os acionistas privados vão aceitar uma intervenção que desvalorize de muito seus ativos, e que faça uma intervenção na gestão da empresa. Então, eu acho que, de um lado, eu vejo muito mal essa tentativa de intervenção em empresas privatizadas, mas eu confio que os acionistas privados e seus conselheiros, que devem decidir o que é melhor para a companhia, vão decidir o que é melhor para a companhia. 1h mais 45 minutos, seguimos aqui na nossa conversa e é claro que a nossa audiência escreve, participa e nos ajuda aqui a construir esse bate-papo. Obrigado, Silvestre Teixeira, pela mensagem, também já deixou aqui o seu like na transmissão. Ademir de Paula, muito obrigado pela sua audiência, Ademir. A Fernanda Pimentel Ribeiro comentando justamente em linha com as declarações aqui da Helena, né? Razão e chance no Supremo Tribunal Federal não são necessariamente a mesma coisa. E aí aqui o nosso telespectador, que utiliza o @SCR, traz uma premissa, Helena, que eu queria te ouvir sobre. Ele diz o seguinte, na opinião dele, né, era para ser proibido fundos de pensão de empresas públicas, assim como instituições públicas, adquirirem participação em empresas privadas. Isso gera um baita conflito de interesses. Você concorda aqui com essa premissa levantada pelo nosso telespectador? Bom, de novo, é uma questão de ver com a instituição, a fortalecimento institucional no país, porque, em tese, fundo de pensão tem que ser independente. Ele tem que fazer a postura e a aplicação mais importante que dê o retorno que ele precisa para os seus pensionistas. Então, se você pegar um fundo de pensão sério, você vai dizer assim, não, pode participar, não tem problema nenhum. Se você pegar um fundo de pensão que atende os interesses do governo, você vai ter um postales. Então, assim, você não pode usar o postales como referência para proibir fundos de pensão. E levando aos anos 90, na privatização que eu participei, naquela época o mercado de capitais era muito pequeno. Então, os fundos de pensão acabaram completando os consórcios para que você conseguisse vender controle. Mas eles não tinham o controle da gestão das empresas, né? Então, assim, de novo, tudo depende da força institucional. Se você tem, por exemplo, como o BNDES tinha desde o tempo do Temer até a volta do Mercadante, a busca de conselheiros técnicos para participar como representante do BNDES em empresas onde o Estado tinha presença. Por exemplo, eu fui para o Conselho da Eletrobras como indicada pelo BNDES. E eu tinha autonomia absoluta, porque eu estava lá representando os interesses da empresa, como a lei manda, e não do BNDES necessariamente, né? Se fosse convergente, era convergente. Então, assim, é muito difícil você discutir conceito e realidade, né? Conceitualmente não tem problema nenhum, fundos de pensão e tal. Agora, uma coisa a gente já viu, já está comprovado sobre o Brasil. Governança aqui é muito frágil. Mesmo na vigência das leis das estatais, o próprio governo Bolsonaro reclamava da governança na Petrobras, tentou de várias formas intervir. Então, você vê que, se não fosse a resistência dos presidentes e do Conselho na época do Bolsonaro, ele teria feito a mesma intervenção nos preços dos combustíveis que tinha sido feito no governo Lula-Dilma. Então, assim, quando você suspende a lei das estatais, que é um absurdo para uma liminar monocrática, é mais uma insegurança jurídica. E quando o STF é obrigado a fazer um acordo para suspender a liminar, ratificando as indicações que foram fora do conceito da lei, você vai mais um elemento de instabilidade jurídica. Então, é muito difícil responder essa pergunta muito boa, porque, em tese, não deveria ter problema nenhum. É óbvio que eu não estou falando do conflito daquela capitalização BNDES-Petrobras no passado. Isso foi um caso especial. Mas eu estou falando assim, em tese, uma participação minoritária do BNDES
simplesmente porque ele adquiriu ações no passado e não deveria ter adquirido, mas está se tentando valorizar a sua posição para vender depois, tudo bem. O que não dá é usar a participação, por exemplo, de uma estatal ou do BNDES, ou a Caixa Econômica, ou o Banco do Brasil, ou o BNDES, para crescer e aumentar a participação do Estado depois. A gente vai falar agora a respeito de Minas Gerais, principalmente da CEMIG, também foco na Copasa, porque o governador do estado acaba de dar uma declaração à CNN, então você vai ver aqui junto comigo o portal da CNN Brasil, cujo título da matéria é o seguinte: Zema à CNN sobre dívida do estado. É antiga, mas tomou proporção impagável. Vamos aqui aos 2 primeiros parágrafos. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema do Novo, defendeu um tratamento especial para a dívida do Estado, que ele classifica como impagável. Em entrevista à CNN Brasil, Zema explicou a origem e a evolução do débito, que hoje chega a cerca de 160 bilhões de reais. Segundo o governador, a dívida tem mais de 30 anos. E sua origem remonta à liquidação de bancos estatais na década de 1990, abrindo aspas aqui para Romeu Zema. De lá para cá, diz ele, o Estado pagou boa parte dessa dívida, mas a correção dela é que tem causado problema, porque ela tem uma correlação hoje de inflação mais 4%, disse Zema. A partir deste contexto, a gente sabe que a dívida do Estado de Minas Gerais com a União não é barata. Temos um número oferecido pelo próprio governador do estado, algo em torno de 160 bilhões de reais. A Duda Lopes, Helena, tem uma pergunta para te fazer. Vamos nessa, Duda? Vamos, Vini, isso mesmo. Helena, boa tarde. Também te agradeço por essa conversa. Boa tarde, Duda. Para a gente seguir aqui, o governo também manifestou interesse em federalizar a CEMIG, e essa ideia tem apoio do Lula, tem apoio do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e também apoio do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, mas não combina tanto com o projeto de Romeu Zema. Por isso, a gente quer saber qual a sua avaliação dessa operação e se ela deve ou não acontecer. Bom, Duda, vamos de novo por partes. Vocês fazem as perguntas que dependem de horas de conversa, mas vamos tentar resumir. Em primeiro lugar, eu não sei por que originou na questão de bancos estaduais em 1990, porque vários bancos estaduais foram vendidos, privatizados, então e não influenciou nada. Talvez ele tenha esquecido de falar da gestão de Fernando Pimentel, que foi uma gestão bastante frágil, para dizer o mínimo, na questão fiscal do Estado. Impagável ou não, tem uma coisa muito simples para o Zema fazer, que não passa pela federalização, não passa pela discussão do projeto do Pacheco. Vende, privatiza a CEMIG, privatiza a Copasa, ele vai conseguir um valor muito melhor do que federalização, ou pelo menos, eu não sei se ele consegue um valor maior, mas a União perde menos. Perde menos, porque o que a gente viu em alguns episódios dos anos 90 foram empresas estatais que foram dadas em garantia de uma renegociação de dívida e que anos depois foram para a justiça para reclamar uma dívida após privatização, como é o caso de Alagoas. Então vai sempre sobrar no colo da gente, porque vai sempre sobrar no colo do Tesouro. A única maneira de sair é ser privatizando. A gente fez isso nos anos 90, várias empresas estatais foram ao BNDES como garantia de um empréstimo do BNDES aos estados. O BNDES privatizou essas empresas e foi muito bom para os estados na questão de pagamento, de negociação de dívidas e contas delas. Por que não se faz isso agora? Eu não sei. Então, eu sou radicalmente contra a federalização. Começa por aí. O projeto do presidente do Senado é um projeto personalíssimo. Ele não atende a interesse nacional nenhum. O Pacheco, ele começa com a discussão de federalização, no que ele é apoiado naturalmente pelo ministro Alexandre Silveira, porque eles querem ter uma estatal para chamar de sua, porque são um ou outro candidato a governo de Minas Gerais. Então, eles querem abater a dívida, chegar em Minas Gerais com um governo mais organizado do ponto de vista fiscal e ainda uma estatal para dar cargos comissionados para os aliados. Essa é a verdadeira intenção
das pessoas envolvidas nessa discussão da CEMIG. Tendo sido derrotado na negociação, o senador do Senado resolveu fazer uma negociação nacional, onde vários estados deveriam dar seus ativos em contrapartida da negociação, o que é péssimo para o Tesouro Nacional. O Tesouro já se manifestou. Primeiro, a mudança da indexação. Segundo, como é que você vai discutir a avaliação desses ativos, que vai acabar sendo supervalorizado, o Tesouro vai ter que aceitar um valor, não vai conseguir vender pelo mesmo valor. Então, assim, deixa a privatização, deixa o mercado decidir quanto vale, faz uma boa privatização e paga o governo com o resultado da privatização. Legal, Helena. Já falando de privatização aí, eu queria te questionar um pouquinho sobre a experiência ali no seu período de Eletrobras, né? Você atuou no conselho bem na época da discussão da desestatização e aconteceu até ali um raio-x da companhia, né? Até para justificar a operação. O que eu ia te perguntar é se nesse período de Eletrobras você poderia contar algum caos, alguma história, algum absurdo que você viu lá, coisas que justifiquem a privatização, que mostrem se tinha mesmo toda essa ineficiência que a gente vê as pessoas falando que tem na empresa, político na empresa. O que você pode contar aí para nós? Bom, eu poder contar o que é público, né? Eu fiquei 1 ano no Conselho, saí um pouco antes da decisão da privatização. Ela já estava na discussão, mas eu não vi o modelo, não participei em nenhuma discussão do modelo. Evidente que quando você chega numa empresa que sai da má gestão que foi a Eletrobras pela presidente Dilma, levando em consideração o estrago que a MP 579 fez sobre a empresa e sobre o setor, você encontra uma gestão inacreditavelmente ruim, que recebeu a passividade dos seus diretores e do seu conselho. Você não conseguiria fazer o que fez, nem aprovar a 579, se a União não tivesse dado o voto decisivo, que depois foi até questionado na CVM como abuso de majoritário. Então começa uma participação do governo na destruição da Eletrobras. O que eu encontrei lá era uma alavancagem absurda, que eu já nem me lembro quanto, 7 vezes, eu acho, a dívida, e você tem uma combinação do momento, que é resultado do investimento nos projetos estruturantes e a redução das receitas da Eletrobras. E nada disso impediu a Eletrobras de continuar fazendo gestão mal feita. Continuar deixando a alavancagem crescer, continuar defendendo um modelo que deu completamente errado. Mesmo no governo de transição do Lula, o Tomasquim queria que se mantivesse as cotas. Então, era uma filosofia completamente equivocada. Do ponto de vista de Lava Jato, a gente teve, né, uma contratação de um escritório externo, uma negociação com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, e as coisas que se viu foram muito menos do que que se viu na Petrobras. Acho que não houve nenhuma questão penal ali, eu já não me lembro mais disso, para te falar a verdade, porque eu fiquei muito mais chocada com a má gestão. A Eletrobras não tinha unificação de central de custo, havia competição em leilão entre as subsidiárias, as subsidiárias não respondem ao conselho da holding, tudo isso aconteceu. A intervenção imensa, que foi quando eu decidi sair do conselho, do então deputado federal Pacheco, da nomeação de um presidente de Furnas, chegou a declarar no jornal, na primeira página do Valor Econômico, que tinha nomeado o novo presidente de Furnas. Então, essa concepção de que a Eletrobras tinha donos políticos. Teve um evento, que aí eu posso contar, sem contar um nome, que foi para o Conselho, tinha tido um erro de avaliação de contrato, que ia ter que refazer um aditivo que custaria
quase que custaria R$ 1 milhão para a empresa. Que para padrão de Eletrobras é nada. É um erro mínimo. E aí, a pessoa que foi apresentar e pedir autorização para o aditivo ficou surpresa quando eu perguntei qual era a punição para essa pessoa que tinha feito o contrato errado. E a resposta é assim, mas é só R$ 900 mil, entendeu? É uma questão assim, de gestão, entendeu? Eu falei, não, pode ser R$ 10. A pessoa não pode fazer esse equívoco e tem que saber que não pode mais. Outro episódio foi subir no elevador quando a gente anunciou o PDV. Subi no elevador e veio um funcionário da Eletrobras sem saber que eu era do conselho e fala: eu não vou fazer adesão nenhuma ao PDV, porque esse pessoal aí vai cair, eu continuo e vou continuar vindo à Eletrobras apenas 2 vezes por semana, alguém vai assinar por mim e é a vida que segue. Olha, são... Se você for demitir essa pessoa, é capaz do Tribunal Trabalhista colocar ele de volta. Então, o fato de ser CLT não importa, entendeu? Então, eu acho que a mudança, esse choque de gestão que o Temer fez, de fazer conselhos na qualidade que ele colocou em vários lugares com a ajuda do BNDES, mostra a importância da governança. O Bolsonaro não mexeu com a Eletrobras, né? Deixou lá quieto, mas ele foi empurrando a privatização até quanto pôde. E ele foi obrigado a retomar a privatização quando a saída do Roberto Castelo Branco deixou o mercado achando que não vinha privatização nenhuma, e aí o Paulo Guedes teve que fingir que privatizamos, que acho que foi a única coisa que ele conseguiu avançar. Mesmo assim, concedendo coisas ao Congresso Nacional inadmissíveis. Helena, para a gente encerrar a nossa conversa, que está sendo de uma qualidade altíssima, nós separamos aqui um trecho das declarações do governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, na semana passada, em evento da B3, no evento que marcou o processo final de privatização da estatal responsável pelo saneamento básico aqui no estado de São Paulo. Vamos acompanhar e na sequência a gente volta a conversar. Solta o vídeo, Joel. Não faltou criatividade para que a gente construísse um modelo que não é o modelo de Buenos Aires, não é o modelo do Chile, não é o modelo de Portugal, não é o modelo da Eletrobras. É o modelo da Sabesp, é o nosso modelo, é o modelo de São Paulo e é o melhor modelo da história. O modelo de quem entendeu o que o Estado de São Paulo queria, que o Estado de São Paulo precisava, que era ter um investidor de referência do nosso lado. E a figura do investidor de referência era fundamental, porque é o que garante a estabilidade para o conselho, é o que garante a estabilidade de management. Mas não para por aí, porque essa base de ativos vai dobrar nos próximos anos. E a relação base de ativos-valor também vai melhorar muito, porque a empresa vai ganhar muita eficiência. Não é nenhum exercício vão pensar que essa ação vai chegar a 120. O papel da Sabesp agora é negociado a R$ 86,25, no ano sobe cerca de 16%. Ô Helena, você já comentou aqui durante a nossa conversa que não acompanhou tão de perto o modelo de privatização da Eletrobras. Portanto, não sei se é possível estabelecer uma comparação, qual é o melhor modelo, Eletrobras ou Sabesp. Mas eu queria te ouvir um pouquinho sobre esse processo de privatização da Sabesp, o quanto você acompanhou e como você classifica a privatização aqui da companhia no estado de São Paulo. Então, vamos requalificar. Não é que eu não participei diretamente da questão da Eletrobras. É que quando decidiu, se foi publicado o fato relevante já com o modelo, eu não estava mais na Eletrobras. Porque o modelo inicial era um modelo onde a Eletrobras não podia ficar com as usinas. Entendeu? E eu, no Conselho da Eletrobras, falei que esse modelo eu não apoiaria. Era um modelo que não passaria pela privatização e a Eletrobras ia perder seus ativos. E eu era contra, e eu falei, é melhor fazer privatização, e começou a discussão sobre privatização, mas esse modelo que foi decidido, eu não apoiaria, não era pelo modelo, mas pelo fato de você decidir o modelo sem acompanhamento do BNDES, etc., como tradicional.
Por que se decidiu com a pressa? Por causa das questões fiscais, eu acho. Não sei mais dizer que eu não estava mais na Eletrobras. A questão, o que o governador Tarcísio falou aí tem inúmeros aspectos. Em primeiro lugar, eu queria cumprimentar a Natália Rezende pelo esforço que ela fez em levar essa privatização adiante, que a gente sabe que tinha uma enorme resistência política a fazer, com falta de entendimento absoluto do qual era o papel dos municípios, etc. Então, em primeiro lugar, é importante o destaque que o governador deu à duplicação da base de ativo, a cumprimento de meta, que aí acontece em qualquer privatização de saneamento, e a gente tem visto a diferença que é a gestão privada com a gestão pública. Eu não gosto do modelo de capitalização, como eu te falei, porque qualquer modelo de capitalização nesse país, onde tem a permanência do Estado, desvaloriza as ações. Então, assim, talvez a Sabesp pudesse ter tido preço maior na saída do leilão se não tivesse tanto Estado na Sabesp. Também entendo que tem muito Estado na Sabesp porque foi a forma de aprovar na Assembleia Legislativa. Então, é muito difícil eu falar de fora, porque eu não sei quais eram as condições políticas Sim. e os limites de negociação com a Assembleia Legislativa, né? Qual a diferença para a Eletrobras? É que na Eletrobras não tem um operador de referência. E lá na privatização que a gente fazia no passado também não tinha operador de referência. A gente vendia o consórcio. Então, eu não sei se o operador de referência é tão fundamental assim. Mas eu acho que nos mundos de hoje, quando você faz concessão de serviço público, é mais importante para a população e politicamente ter certeza que tem alguém que entende do assunto. Então, a Equatorial vem expandindo sua expertise do setor elétrico para o saneamento. Acho que o grande problema que você teve na privatização da Sabesp foi um pouco o exagero no poison pill, né? Ali, eu acho que teve uma limitação de concorrência e você acaba tendo um único competidor, né? O que, para uma privatização do tamanho da Sabesp, causou surpresa em muita gente, né? Olha, Helena, eu quero agradecer demais o espaço na sua agenda. Nosso público aqui tem uma chuva de elogios à conversa. Espero que você tenha gostado tanto da experiência como nós gostamos. Obrigado, viu, Helena? Foi muito bom, as perguntas muito boas. A gente podia ficar a tarde toda aqui conversando em cada uma delas, tá? Boa tarde, pessoal. Muito obrigado, viu, Helena? Não vai faltar oportunidades pra gente marcar uma próxima conversa, tomara que seja em breve. Muito obrigado, hein, Luciano? Conversa de altíssimo nível, foi legal demais, hein? Eu que agradeço, as respostas também aí de excelente nível, até um bastidor saboroso aí de Eletrobras, teve de tudo. TC News, seu resultado é nossa marca.